Ora, sejam muito bem-vindos à segunda temporada de Old Gamers. É com muito gosto que estamos aqui convosco para o início desta segunda temporada, que esperamos que seja do agrado de toda a gente e com muita conversa de videojogos à mistura. Comigo está Tiago Carvalho, tosqueador de carneiros com quinta pata. Quinta pata! Tosqueador de carneiros, muito bem. Não sei qual é a pata que te referes, mas deve ser como o fiambre da pá. É isto. Vai-se lá saber. Vai-se lá saber, muito bem. Eu comigo tenho o André Leitão, que é pedreiro fabril. Ele que recolhe pedras para fábricas, para tirar as janelas, que é o que ele faz de melhor. Muito bem. Já sabem, podem subscrever-nos no vosso agregador favorito de podcasts, Spotify, Apple Podcasts, Amazon Music, Google Podcasts, estamos YouTube. Um bocadinho em todo lado, até E mesmo no Instagram YouTube, também. Instagram, estamos em todo lado, portanto subscrevam, é um gosto para nós que estejam desse lado a seguir-nos. Vamos então dar início a este primeiro episódio da segunda temporada, desta vez dedicada a algo que muitos de vocês carregaram no vosso bolso durante a infância, o Tamagotchi. Frick! You're old gamers! Don't worry, they are just a bunch of old gamers. They're old gamers. Old gamer, you are. This podcast is about to start. Old gamers, here comes a new challenger. Tamagotchi foi um sucesso estrondoso que chegou ao Japão em 1996, criado por Akimaita e distribuído em Portugal pela Bandai. Conta-se a história de que a inspiração para criar este jogo nasceu de um anúncio no Japão, onde uma criança tentava levar a sua tartaruga para uma visita de estudo. O marketing e a venda do Tamagotchi foi todo feito como se ele fosse um brinquedo, quando na verdade tem todos os requisitos necessários para ser considerado um jogo, e é por isso que o estamos aqui a discutir no Old Gamers. Afinal de contas, um ano depois, foi lançada uma versão para Game Boy para quem preferia jogar dessa forma. É bastante simples de explicar o contexto do Tamagotchi. Um pequeno ser em forma de bola é eclode de um ovo e torna-se o nosso animal de estimação virtual. Assim, devemos dar-lhe de comer, limpar as suas necessidades e brincar com ele, evitando que assim morra de fome ou de tédio. O nome Tamagotchi vem de Tama, que significa ovo, e Chi, que significa relógio, uma vez que a ideia inicial era incorporar o jogo num relógio que permitisse que as crianças estivessem sempre perto do seu animal de estimação. Ainda que o nome se tenha mantido, a ideia não foi avante, tendo sido apenas adotada a versão de porta-chaves que permitia prender o Tamagotchi às calças ou à alça das mochilas. O Tamagotchi é um ser bastante carente, sendo que a atenção que vai requisitando ao seu cuidador vai aumentando cada vez mais à medida que vai crescendo, e apesar de dormir durante a noite, se ignorássemos as suas chamadas de atenção por 5 ou 6 horas talvez, podia significar a morte do pequeno animal virtual. Atualmente, o Tamagotchi continua a ser produzido, na mesma pela Bandai, e vai na sua versão Pix. Esta versão é completamente a cores e inclui uma câmera que permite ao jogador tirar fotos de si mesmo, portanto selfies, com o seu Tamagotchi. Contém botões portáteis, de forma que para fazer uma festa, por exemplo, basta esfregar o dedo no botão. É possível ligar via Wi-Fi vários Tamagotchis e trocar prendas entre os jogadores. Existem 17 jogos diferentes para divertir o nosso ser virtual e é possível tratar de vários Tamagotchis ao mesmo tempo dentro de um dispositivo, algo que nasceu do jogo do Game Boy. Gil, lembras-te de quando recebeste o teu primeiro Tamagotchi? Não. Muito bom. Não, pá, assim, quando recebi, eu lembro-me de falarem na parte do Tamagotchi e sem saber o que era, adquiri um, pedi à minha mãe um, que comprei, foi na cor vermelha. Mas é o primeiro mesmo? Que é o primeiro. Original. Honestamente, digo-te, não sabia para que é que ele servia. Pá, era um ovo, exatamente, como tu acabaste de falar, era um ovo que eclodiu e ficou num animal. Pois aquilo, lá está, aquilo tinhas que dedicar tempo àquilo, porque ele apitava, ou era para dar de comer, ou era para limpar, ou era para acender a luz, para dar banho, também um gajo tinha que lhe dar banho, dar de comer, dar de banho, dava para brincar, pá. E pá, que me lembro, aquilo requeria tempo e tempo e tempo e tempo
Muito tempo. É um animal de estimação, basicamente. É idêntico a um animal de estimação. E o meu eu tive por volta de 1997, 98, 99, Ok. para aí, 98, 99. Só houve uma vez, para quem não sabe, nas evoluções do Tamagotchi. O Tamagotchi tem, os chineses pensam em cada coisa, Sim. ou os japoneses Não lembrar ninguém. pensam em cada coisa, que é, tu tens um animal de estimação eletrónico que, consoante o comportamento que tu tens com ele, a nível de dar de comer, tu podias dar comida normal e podias dar doces, Certo. né? Depois tinhas os joguitos, casa de banho, pronto. Tu, independentemente daquilo que fazias, ele tinha um crescimento diferente. Não sei se era um crescimento ou se sempre que reiniciavas o Tamagotchi era um animal diferente, que eu creio que não seja, mas eu vou contar duas experiências que eu tive. Foi a primeira experiência que eu tive, foi uma experiência má, porque não percebi nada do que é que aquilo era, nem que jogo é que era aquele. E, e um gajo dava de comer, depois deixava ao cuidado da minha mãe quando ia para a escola, porque não podia levar aquilo para a escola, deixava ao cuidado da minha mãe, e claro, como é uma mãe, tem que tomar conta da casa, não tem que estar a tomar conta de um porta-chaves vermelho que apita de vez em quando, não é? Ou seja, incumbias à tua mãe a responsabilidade que deveria ser tua à partida. Tinha que ser, mas eu tinha outras responsabilidades, né? Eu Claro. saía dali, mochila Tinhas às que ir para a costas, escola e tudo, ia claro, ia então para o não. quarto ano, tinha a responsabilidade de estudar. Tinha de ser alguém na vida. E então, uma das vezes, o gajo, o Pokémon, o Tamagotchi evoluiu e ficou um animal bué feio. Pois. Mas mesmo feio. Eu lembro que na altura chorei, fiquei bué irritado. Mostrei ao meu irmão, o que é que o meu irmão fez? Virou aquilo ao contrário, Olha para isto. pegou numa agulha e reset. Apareceu o ovo outra vez. Logo assim. Matámos logo o Tem que animal. ser, sim, Tivemos sim. que abater ali o bicho. Logo. Ali a fazer o abatimento do bicho. Pronto. Na segunda evolução do Tamagotchi já foi mais engraçado, já tive mais interação com o meu irmão, tanto tomava conta eu como ele, éramos as babysitters em part-time, tanto tomava eu conta como tomava ele, e depois eu e ele andávamos nisto, até que o Tamagotchi evoluiu para um coelho. Ok. Espetacular, mano. Por acaso foi um bicho de, mas é engraçado, ele também evoluiu para um coelho, também durou pouco tempo. Isso significa o quê? Que morreu? Ao final? Morreu cedo demais. Agora, não sei se foi o coisa do jogo, se não, não faço a mínima ideia. Sim, olha, eu por acaso estou aqui a ver e de facto tens vários tipos de Pokémon, tens vários tipos de Tamagotchi. Nós dizemos Pokémon, mas aquilo era um Pokémon, estava dentro de um ovo, não é? Completamente. Aliás, eu já irei falar mais à frente das várias versões que depois esta linha de Tamagotchis criou, não necessariamente pertencendo à Bandai, mas outras empresas começaram a copiar e a fazer os seus próprios Tamagotchis, e uma delas foi precisamente a Pokémon Company, e há um Tamagotchi do Pikachu, em que andas com Pikachu, também é um pedómetro ao mesmo tempo, mas já lá vamos. Esta parte aqui é realmente aquela de que no Tamagotchi original tu tinhas portanto, vários tipos de ovos que te podiam calhar ao início, cada um deles com uma raça, vamos dizer assim, diferente Tamagotchi. E o que acontece é que depois a forma deles também divergia de acordo com a saúde. Portanto, tu se cuidasses bem deles, eles teriam uma forma talvez um bocadinho esteticamente mais agradável, e se tivessem uma saúde fraca, má, também apareceriam um bocadinho mais fracos. A minha experiência foi, eu nunca tive nenhum Tamagotchi original, ainda que tenha brincado com ele, porque um amigo da escola primária, vê lá o tempo que isto foi, e eu recordo-me perfeitamente desse dia. Sim, foi no mesmo ano em que em Portugal o Son Goku tinha descoberto a transformação para Super Saiyan. Toda a gente falava disso. Toda a gente falava disso, é verdade. Portanto, foi nesse ano. E nesse ano andavas tudo Tamagotchi no bolso. Exatamente. Andava porquê? Porque lá está, esse meu amigo, nós estávamos no ATL e havia ali um recreio, recordo-me perfeitamente, e ele andava com o Tamagotchi no bolso e ele não gostava daquilo. Estava farto daquilo, não sabia brincar com aquilo,
Pá, e virou-se para mim e disse: olha, queres experimentar isto? Eu empresto-te. E eu, claro que sim, exatamente. claro que sim. E ele emprestou-me e eu andei bastante tempo com o Tamagotchi, pá, para aí um mês. E então eu tive o primeiro Tamagotchi dessa forma e era essa versão que tu falas, o vermelho original. O vermelho original. E aquele porta-chaves ganhava poderes místicos, quer dizer, tu chegavas a um ponto em que acreditavas mesmo que ali dentro vivia um bicho e tu ficavas preocupado quando ias dormir e acordavas no dia seguinte: epá, fogo, eu não lhe dei de comer. Sim, Ias a ou quando correr. ias dormir, que até aconteceu-me várias vezes ir dormir, e quando acordo de manhã a vir para a escola, vejo que não desliguei a luz para ele dormir. Ah, pois é, que tu Mas desligavas tínhamos a que luz. desligar. Eu por acaso agora pus aqui a imagem do Tamagotchi. É verdade, sim, E é sim. engraçado é que tu davas de comer, tinhas que desligar a luz quando ele ia dormir. Mas ele dormia na mesma, eu Ele acho. dormia, aparecia o boneco dele a dormir. Mas quando se tu desligasse a luz, ele dormia durante mais tempo. Pois, Né? ok, Por causa da faz luz. sentido. Pá, Faz sentido, interações faz- do jogo. Tu tinhas aqui a parte da seringa, que era quando ele estava doente, que aparecia a caveira. Era a dizer que ele estava doente. Tinhas que lhe dar uma injeção. Verdade. Davas-lhe o banho, conseguias pesar, conseguias ralhar com ele. Sim, quando ele fazia as neiras. Quando ele fazia as neiras, conseguias. Como é que ele vai fazer as neiras, mano? Ele não sai daquele buraquinho, daquele quadradinho. Pois, também Não. não por acaso, agora que penso nisso, tu ralhavas com ele porquê? Não faço a mínima ideia. Quando ele não te obedecia, será que era isso? Pá, não, assim, só se ele tivesse a dar de comer, ele dissesse que não, mas dava a dizer que não, eu já tinha a coisa cheia. Pois, já tinha a barra cheia. Aquilo, repara, aquilo teoricamente era uma espécie de Sims um bocadinho mais super básico, não é? Mas basicamente tinhas que garantir que ele tinha as barras todas cheias, Sim, não é? exatamente. Da comida, da saúde, etc. Era da saúde e da Tu basicamente- alimentação e da higiene. E da Tinhas que ter higiene, a parte da higiene também. que era limpares as necessidades Era dele limpar quando as ele necessidades fazia. dele. Lembro-me de muitas das vezes quando vinha da escola, chegava lá, né, como a minha mãe também já o tinha pousado no móvel, também já não queria saber do Tamagotchi para nada, até que eu descobri o silêncio do Tamagotchi, porque senão ela ia me tirar o Tamagotchi. Só descobriste isso assim depois? Só É que descobri, aquilo, só descobri depois do drama familiar. pá, aquilo com som era muito chato, meu. Ele estava sempre a berrar para ti: cuida de mim, cuida de mim. Epá, aquilo com som não funcionava. Cuida de mim, do chinês. Não, ele não dizia isso, não é? Fazia ok. tipo um Ok. som qualquer de eletrónico, não é? Mas aquilo era alto e chateava, era chato. Era chato. Não, era um som por acaso engraçado. Tu, para Agora, pôres mute, ainda me lembro, carregavas no botão da esquerda e o da da direita ao mesmo tempo. exatamente. E tu dava para fazer mute, e quando cheguei lá estava ele já na segunda página do Tamagotchi, porque era só fezes por todo lado. O ecrã era só o ecrã de fezes. Pois é, havia duas páginas, Eu olha, ia já das nem me páginas, lembrava que era disso. quando ele fazia fezes, o Tamagotchi desaparecia para a página. Para a É, página, quando para tu a página disseste, limpa sem fezes. quando tu disseste que ele estava na segunda página, pensei que estavas a dizer que ele já estava na segunda página da vida dele, que era Ai, já tinha ido. Eu estava no fim de vida. Não, estava mesmo na segunda página. Tinha escondido. virado a página, não é? Ou seja, basicamente o que é que eu. Agora, né, passado uns valentes anos, a gente começa a pensar nisto e começa a falar sobre isto e dá vontade de rir, porque uma das coisas que me faz lembrar que isso acontecia, né, o que faz-me lembrar e que eu associo é que ele fazia as fezes, né? Muitas vezes o que é que os cães fazem agora? Fazem as fezes escondidas e está tudo muito bem. E se tu não passares cartão, para o cão também está na maior. Cão e gato está tudo na maior. O Tamagotchi não, o Tamagotchi colava-te as fezes no ecrã e desaparecia. E ele lá, não tomas conta de mim, então fezes, muitas fezes. Até que Toma fezes para ti. E depois davas banho, estava doente, porque estava cheio de fezes, né? Doença. O gajo dava-lhe a medicação, ele ficava bom, já fez. Depois, passado 2 dias, morria. Foi das fezes. Sabes o que é que eu não gostava tanto aí? Era o jogo, pá. O jogo era a coisa mais básica de sempre, era esquerda ou direita. E tu tinhas de adivinhar se ele ia se virar para a esquerda ou para a direita. E era aleatório, tu não tinhas forma de saber. Aquilo não era jogo, aquilo era. Carregavas para a esquerda ou para a direita conforme e era o que era. Sim, Tanto sim, é que eu, sim. em criança, quando comecei a brincar pela primeira vez com o Tamagotchi e a jogar aquilo, eu não percebia o jogo, opá, porque não percebia o que é que era para O fazer. que é que era para fazer? Porque se tu não carregasse nem para a esquerda nem para a direita, ele dava que tu perdias, não é? Sim. Começava a dar a música de perder por acaso. Sim, e como aquilo não faz sentido nenhum, é um jogo completamente aleatório de sorte.
eu demorei algum tempo a perceber que aquilo era mesmo assim, ou seja, o jogo começava e tu tinhas que carregar para a esquerda ou para a direita e era esperar que ele se virasse para o lado que tu carregaste. Sim, Pronto, sim, basicamente era esse o jogo. Mas é um jogo básico. Depois naqueles mais baratos que já conseguias encontrar de réplicas. Réplicas, não sim, para sim. tu dar jogos, já punham jogos diferentes. Eram muito melhores, sim. Já punham Tinha jogos jogos. diferentes. Eu lembro-me do jogo da memória, por exemplo. Sim, exatamente. Eram jogos. Lembro-me Eu por acaso coisas- eu não cheguei a ter nenhum. Eu tive o Tamagotchi, até agora estava aqui a ver a cor que eu tive do Tamagotchi. É uma nostalgia espetacular. Dá vontade de ter um, mas estar a pagar tanto por um, não, é melhor não. Isso era antigamente, agora não. Eu cheguei a jogar com um Tamagotchi de um primo meu que era que era réplica do Tamagotchi. Pá, não gostei da interação do jogo, passando de um para o outro, não gostei já tanto da interação. Via-se que era mais avançado. Sim, não é? tinha mais botões, provavelmente também. Porque E o original só tinha há 3. fases na vida que tu já não aceitas essa evolução. Uhum. Pronto, eu já estava numa dessas, ou seja, eu estava naquela era do Tamagotchi, tanto é que agora já depois começou a não aparecer uns que já é com infravermelho, já dava para passar assim, informações de um lado para o outro. Não sei se te lembras, havia uns que já eram mesmo uns pets, que era cão ou gato, em que tu depois conseguias comprar 2 ou 3, Sim, sim. conseguias ligá-los lado a lado e eles conseguiam passar de um ecrã para o outro. Não é que era para o outro. Isso, opá, então isso já tem menos tempo que o Tamagotchi, mas acho que o Tamagotchi, pá, o primeiro é o único. Acho Sim, que são- a primeira geração de Tamagotchi, acho que é qualquer coisa nostálgico. Sem sombra de dúvida, e eu tenho que dar aqui um grande respect às réplicas, porque foi o que eu mais joguei, porque lá está, como eu estava a dizer, o Tamagotchi original eu tive emprestado de um amigo e não tive assim tanto tempo com ele, tive cerca de um mês. Portanto, eu quando tive de lhe devolver o Tamagotchi, fiquei com aquele vazio dentro de mim que eu senti que estava mesmo a prescindir de um animal de estimação. Eu queria essa ligação. Então o que é que acontece? Quando fui passar férias a Baião, que era um sítio onde ia passar muitas férias e tem muitas festas populares, o que é que existe muito nas festas populares? Pessoas a venderem eletrónicos. Sim, Como o sim. Tamagotchi era a grande moda da altura, Existia não te muita faltavam réplica. nas festas populares. Tu, se quisesse um Tamagotchi, era aos pontapés, dos vários tipos. Pá, e eu tive pelo menos 2 versões de réplicas dessas que estás a falar, e foi nessas que joguei mais. E de facto as coisas eram mais avançadas. Tu não te sentias, lá está, é o que tu estás a dizer. O original vai ser sempre o original. Sim, E a verdade sim, é que um tipo pegava naquilo e não sentia que estava a jogar um Tamagotchi. Mas ao mesmo tempo, não podemos deixar de dizer que não era fixe. Porque Não, é como tu a dizes, era mesma mais experiência. evoluído. Sim, mas Ou era a seja, mesma experiência. Sim, porque tu dizias assim, pá, isto não é bem o original, mas depois começavas a pensar, epá, mas o original, o jogo é a esquerda ou a direita e é super aleatório, e aqui tenho uma coisa que até continuam a ser jogos básicos, não é? Claro, mas tu também te divertias. O jogo anterior tu não te divertias nada, tu estavas simplesmente a encher a barra dele de divertimento exatamente. para ele não ficar entediado, digamos assim. Portanto, essa parte de Tamagotchis eu conheci muito bem. Pá, e aquele, sabes o que é que eu gostava mais, Gil? É quando compras pela primeira vez e o Tamagotchi vem-te por abrir, tu abres aquilo e tal, e vem-te aquela fitinha de lado que está a separar a pilha do Tamagotchi. Sim, estás a E separar tu a pilha dizes, da sim, placa. Esse momento em que tu dizes vou arrancar a fitinha e ouves aquele clique e de repente aparece o ovo na tela e tens de esperar 15 minutos para nascer o Tamagotchi. Para nascer o Tamagotchi. Epá, que momento brilhante, Muito que bom, momento brutal. impecável. Por acaso é assim, essa pecinha guardei. Essa é para tu veres. Eu cheguei a conseguir guardar essa pecinha na caixa de Tamagotchi, que não era nenhuma caixa. Era basicamente como bem agora os bonecos, era uma placa de cartão. Sim, como coisa sim. do Tamagotchi. Só Em tinha lá transparente, não é? em transparente. Que vias Era o cartão e o plástico Sim. em volta não Sim. havia nada assim. Ou seja, não deram Extraordinário. muito ênfase à caixa. E vinha o Tamagotchi com essa bolinha vermelha, que é para a gente puxar para ele ligar. Eu cheguei a guardar. O problema é que depois já não sei o que é que foi feito do Tamagotchi. Infelizmente, que eu sei que tinha lá em casa. Mas depois, pronto, o Tamagotchi desapareceu, assim como muita coisa desapareceu Sim, lá em casa. faz parte, é a Faz vida. parte. Sim. Mas eu sei que ele desapareceu com isso colocado na pilha. Meteste e guardaste. Eu guardei Poupava a pilha. essa fitinha e
quando deixei de jogar, ou quando passei à fase, opá, já não tenho interesse em jogar isto, coloquei outra vez a fitinha lá, ele desligou e ficou no seu eterno descanso. Até hoje não sei o que é feito dele. Mas essa fitinha, não só aí, mas em muitos em relógios e afins, essa fitinha bem, é épico tirar isso. É muito bom. Esse momento. Há muitos dos sítios que a gente vai que vê um brinquedo, um relógio com isso, e a primeira coisa que um gajo faz é tirar aquilo. Tira, deixa eu ver o que é que faz, se ele faz barulho, se apita, Sim, ao mesmo tempo é super inteligente, pá, porque era aquela coisa de se pusermos a pilha, nós queremos que o produto seja comercializado com a pilha, mas se ele for em contacto com o aparelho, quer dizer, não sabemos quanto tempo é que o produto vai ficar em armazém ou quanto tempo demora a vender. Então corremos o risco da pessoa comprar o Tamagotchi e a pilha estar gasta. Então basicamente o que tu fazes com aquilo é a pilha está nova, não é? E dás esse momento épico em que tu no Tamagotchi em particular retiras aquilo, porque normalmente aquilo para abrir depois tinhas que usar uma chave de fendas e nós enquanto crianças também não era muito fácil termos aquilo, tínhamos que pedir aos nossos pais, etc. Portanto, aquele momento de arrancar aquilo e o Tamagotchi ligar e aparecer o ovo e tínhamos de esperar os tais 15 minutos para ele eclodir. Era um momento brutal. Quanto às versões mais evoluídas do Tamagotchi, o que é que eu tenho aqui a dizer acerca disso? Apareceu uma empresa chamada Gigapet. A empresa chamava-se Tiger Toys e criou o Gigapets, ok? E isto foram os primeiros a primeira empresa, digamos assim, foram os primeiros Tamagotchis a ter mais do que um Tamagotchi no mesmo equipamento. E repara, eram $10 mais baratos do que o Tamagotchi original. Sim. Portanto, tinham aqui era o que estávamos a dizer há pouco, ou seja, as réplicas também eram muito mais baratas. Tu com um valor mais baixo compravas uma coisa que não era original, mas de certa forma era melhor porque te oferecia mais coisas. Eles evoluíram depois para em vez dos Gigapets, evoluíram para os Gigafighters, que tinha Tamagotchis, nota, do Hulk Hogan, em que tu treinavas o Hulk Hogan e davas comer ao Hulk Hogan para ele lutar com o Hulk Hogan. Isto é verídico, é uma coisa impressionante, mas é verdade. Mas será que, pronto, tu davas comer ao Hulk Hogan, mas limpavas-lhe as fezes? Será que ele colocava as fezes também no vidro? E será que, exatamente, será que ele espalhava as fezes? Será que ele espalhava as fezes? Não percam o próximo episódio. Mas eu vou-te dizer, se fosse o Hulk Hogan a espalhar as fezes, sim senhor. Mas tipo eu conheço, e ao bocado apareci aqui, até vou-te conseguir mostrar para ti, Leitão, que gostas de Star Wars. Tem do Yoda, não é? Não, havia um Tamagotchi de segunda geração, exatamente, da Bandai, segunda geração, do Star Wars, como o R2-D2. Olha, esse não sabia. Em que tu tinhas o R2-D2, basicamente é um robô. Muito fixe. O ovo mal eclodia era logo o R2-D2, pronto, fazias o tratamento, ou seja, não era o Hulk Hogan, né? Mas era o R2-D2. E é engraçado é que mesmo o ovo do Tamagotchi, a caixa em si era branca, a dizer R2-D2 abaixo dos botões e com o desenho do R2-D2 mesmo no ovo. Sim, pois, porque lá está, não podia ser um ovo, não fazia muito sentido um droid ser um ovo, então é uma caixa. Por acaso está muito porreira, muito engraçado. Está muito fixe. Olha, e ainda está à venda, ainda estão a sério? Ainda estão para venda. Quanto é que isso está? Isto, está aqui, preço base dele 41,95. Pois, é o valor normal que eles mais 15 de envio. Tem 5 em stock, enviado dentro de 3 dias, compra agora. Pronto. Para além desse Hulk Hogan que eu estava a falar, desta mesma linha. Mas eu até vou pesquisar esse Tamagotchi do Hulk Hogan. Também tem um do Yoda, do Star Wars, é da mesma linha dos Gigafighters. Tem um do Babe, que é aquele filme do porquinho, do Babe, sim, em que tu tens literalmente o Babe. E há um do Batman e Robin, em que tu treinas o Batman também. Muito bem. E repara, a ideia disto era eles irem para lutas. E sabes o que é que nasceu daqui? O Digimon. O Digimon, muito bem. Exatamente, o Digimon vem da ideia do Tamagotchi. Aliás, se tu vires a série do Digimon, o que ele tem, em vez da Pokéball e tudo, é literalmente um Tamagotchi. Exatamente. Portanto, sim. O Digimon, eu acho que até pertence mesmo à Bandai, não tenho a certeza, mas acho que é mesmo deles. Depois, claro, o Pikachu teve um Tamagotchi também inspirado nele mesmo, que era Tamagotchi e tinha Step Counter ao mesmo tempo, portanto também te contava os passos.
E agora, há uma discussão que eu queria trazer para aqui que é muito importante, que é, Gil, como eu te disse, quando, por exemplo, com o meu primeiro Tamagotchi, quando eu tive de o entregar ao meu amigo, houve ali um vazio emocional, digamos, que ficou dentro de mim ao me ver livre do meu Topo Gigio. O que é que acontece? Será que é errado nos ligarmos emocionalmente a um ser virtual? O que é que distingue um ser virtual de um gato, de um cão ou quer que seja? Porque repara o seguinte... O pelo. O pelo também, pelo. exatamente. O Tamagotchi não tem pelo. Tamagotchi não depende dos Tamagotchis, não é? Não, sim, mas Mas fisicamente não tem pelo, virtualmente tem. E muito. Fisicamente não tem. é lógico que a pergunta que eu estou a fazer é idiota, não é? Porque Não, é óbvio nada, que uma nada, coisa é nada real, idiota. outra não é. Agora, há uma questão que é... Sim, porque o gato faz na caixa de areia e o cão faz na relva e o Tamagotchi faz no vidro do... Exatamente. E depois tu Faz no limpas. ecrã do coisa e depois... Mas a verdade é uma que é, nós enquanto seres humanos temos esta questão que é a empatia. Alguns, não é? Há Alguns, outros que não a têm. Mas a maior parte dos seres humanos tem esta coisa que é a empatia e nós gostamos de nos ligar às coisas e ficamos tristes quando as perdemos. E o Tamagotchi tem a vantagem de criar essa sensação em nós. Repara o que eu descobri. Existem memoriais online de homenagem a Tamagotchis mortos, portanto são sites em que as pessoas conseguem colocar o nome dos Tamagotchis delas que pereceram, e as coisas tomaram um patamar ainda superior quando tens um local físico em Inglaterra onde são literalmente enterrados Tamagotchis. Ou seja, é um cemitério de Tamagotchis em Inglaterra. Eu vi imagens disto, Gil. Crianças e alguns adultos, Sim, jovens também, seres humanos Seres no geral, humanos, claro, claro. que vão a esse local com uma caixinha de madeira, pá, o que Com é o que seu seja, Tamagotchi lá colocam dentro. lá o Tamagotchi. Porquê? Porque eles não se sentem capazes de fazer aquilo que tu fizeste quando te saiu um Tamagotchi defeituoso. Bem, o que tu fizeste, lamento dizer-te, mas é isso, né? Se um Tamagotchi feito, tu não gostaste e decidiste abortar. Normalmente Abortei aborta logo sempre se a não situação. nascer. Tu optaste por abortar quando viste que ele de facto era feio e depois saiu de um Tamagotchi mais bonito. Tinha que ser, porque afinal calhou numa família de bonitos. Certo. Apareceram feio, só ia denegredir a nossa família. Então tivemos logo que abortar. Não vou fazer como o Leonardo DiCaprio e meter-lhe uma máscara de ferro e meter-lhe uma catacumba. Acabei logo para matar. Mas repara a volta que isto dá, o ciclo que isto dá, que é a minha pergunta de facto é idiota, porque repara, porque assim, tu podes fazer isto ao Tamagotchi e estamos a rir disso e não tem mal nenhum, mas fosse uma maneira chata, não é? Olha, este bebê que é feio, vamos abortar. Isso não se faz. Claro que não. Agora, com o Tamagotchi não há porque problema o bebê nenhum. é feio, mas veste como a minha mãe diz. O bebê é feio, veste mal com de umas cara. roupas bonitas, pronto, ele fica mais bonito um bocado. Né? Agora, depois quando cresce e não se ajeita, é feio, fica feio a vida toda. Eu pensei que ias dizer que ele era feio e que vestia mal de cara, que Não, era não, um duplo mau sentido. Mas, Não, mas também não vou por aí. mas Às vezes há repara, bebés que são feios, pronto, coitado, quem foi o médico a puxar, ou quando bateu, em vez de bater no cu, bateu no tecido. é o que é. Bateu na cara, mas pronto. Eu acho que todos os bebés são feios e que eventualmente a coisa acaba por correr bem para alguns. Esta é a minha teoria. Agora repara o seguinte: há pessoas que não conseguem fazer isso, que se ligam tanto àquele bichinho virtual que são incapazes de carregar no reset ou de recomeçar um novo jogo no mesmo aparelho físico onde o começaram. Então o que é que elas fazem? Pá, este era o meu bichinho, ele morreu, portanto eu vou enterrar este Tamagotchi virtual no chão, e nesse local em Inglaterra tu consegues fazer isso, e vão à loja comprar outro Tamagotchi. Mas será que nesse local em Inglaterra também há cemitérios para telemóveis? Ele fica sem bateria e morreu em terra. Sim, certo. Também acredito que hajam pessoas que se liguem ao telemóvel como se fosse um animal de estimação. Não faz muita lógica. Acho que não. Ou Acho que se isto é forem, mesmo. ou se forem jogar um jogo de realidade virtual, lá vamos nós para a BR outra vez, né? Spoiler alert. Se forem jogar um jogo de realidade virtual, né? Sim, Pá, um jogo de tipo Call of Duty ou assim, morrem, a gente tem que os enterrar, sim, né? sim. Portanto o cemitério vai estar cheio de gente não morta e enterrada. Mas repara, exatamente, é aí que eu acho que o Tamagotchi faz a diferença, que é o Tamagotchi, nós estamos aqui a falar dele
como se fosse um jogo, porque ele de facto é um jogo. jogo, O Tamagotchi é um exatamente. Sim, jogo. Tanto é que um ano depois ele foi lançado no Game Boy, portanto há um cartucho do Game Boy e aliás saiu em todas as consolas da Nintendo, em todas elas há um jogo do Tamagotchi cada vez mais evoluído em que vocês podem cuidar de vários Tamagotchis, etc. Portanto, e é um jogo, ok? Isto para dizer o quê? O Tamagotchi em formato original ele não pertencia a nenhuma consola, ele vivia nesse ovo de plástico que tu compravas que era exclusivo para aquilo. Um telemóvel, por exemplo, não serve para um Tamagotchi. O telemóvel serve para fazer chamadas, receber mensagens, fazer uma série de coisas. Entre elas, podes instalar o Tamagotchi e jogar. Claro. A consola de VR joga-te imensos jogos, podes ir à net, podes ver vídeos e também tem o Call of Duty onde também morrem pessoas. Aquilo não, aquilo é um aparelho de plástico onde vive uma criatura e portanto faz todo sentido. Era e é, porque pelo menos agora já em desculpa te interromper, pelo menos pelo que estava aqui a ver, o Tamagotchi já é uma versão de 2021, Tamagotchi Pix, que é um smartwatch. Exatamente, que foi a grande ideia original que eles tinham, porque o Tamagotchi, como eu disse na introdução, a parte do Chi é relógio, porque eles queriam que fosse um relógio, só que acabou por não ser, acabou por ser um porta-chaves. Tu tinhas o Tamagotchi e depois saía-te um anelzinho para te prenderes, pronto. E nunca conseguiram levar essa avante de ser um relógio e agora nessa versão conseguiram. E repara que é a cores, é muito bonito, agora, tem muitas animações. Sim, e agora acabei de ver uma coisa ainda mais estranha, que é um Tamagotchi com um buraco na lateral, certo? Onde tu podes introduzir o dedo no buraco para fazer festas ao Tamagotchi. Exatamente. E há uma versão anterior que é touch, que foi aquela que eu falei, em que tu esfregas o Tamagotchi e é como se estivesse a fazer festas. Ele reage. Eles foram ficando cada vez mais evoluídos ao longo do tempo. Sim, mas começam a levar isto mesmo ao extremo. Mesmo ao extremo. Completamente. E ainda há muitos fãs acérrimos que fazem a coleção dos Tamagotchis e colecionam os Tamagotchis e continuam a cuidar dos Tamagotchis. Têm vários Tamagotchis em casa. Sim. Eu comprei um muito recentemente, quando digo recentemente, há cerca de 4, 5 anos, e não é desse cores, nem é dos muito antigos, é ali algo que está no meio. E o que é que eu notei? Gostei muito da experiência, só que fica mesmo muito difícil, pá. Há ali um pico de dificuldade, tu cresces o Tamagotchi e ele chega ali mais ou menos a adolescente, demora-te mais ou menos 5 dias, eu diria. E a partir daí fica muito difícil, pá. Morreu-me sempre. Eu tentei 2, 3 vezes, morreu sempre. Ele tens de estar sempre com ele e ele pede sempre muita atenção. Foi para a minha namorada, para a Ana, também morreu várias vezes. O irmão dela também jogou com o Tamagotchi e também morreu várias vezes. Portanto, é uma coisa que não é de mim. Ele tem mesmo um pico muito grande de dificuldade quando chega a adolescente. E isto leva-me a uma coisa que é muito interessante, que é: os meus pais nunca gostaram que eu tivesse Tamagotchi. Eu comprava o Tamagotchi, eles ficavam sempre a olhar para mim um bocadinho de lado. Porquê? Os meus pais, os dois, são professores. E eu não sei se te recordas, isto é muito importante. Porquê? Como é que o Tamagotchi desapareceu? Como é que o Tamagotchi perdeu a vida dele? Isto é importante nós explicarmos às pessoas. Foi por causa da escola, porque ele foi banido das escolas, porque todas as crianças... Então, proibida a entrada nas escolas de Tamagotchi. Exatamente. Muitas pessoas não se lembram disto, mas na altura dava nas notícias. O Tamagotchi tornou-se tão forte enquanto trending. Todas as crianças tinham um Tamagotchi, todas as crianças brincavam com um Tamagotchi, que ele foi banido das salas de aula porque os professores não conseguiam dar as aulas, porque aquilo era uma coisa pequenina, conseguia-se esconder no bolso, meter entre as pernas, o que quer que seja, e os professores começaram a reparar que os miúdos não tinham atenção nenhuma à aula porque estavam constantemente a ter atenção ao Tamagotchi. Mesmo os miúdos que eram por norma atentos às aulas, aquilo começava a apitar ou a chamar a atenção, ou então, como tinham em mute para não incomodar a aula, estavam sempre a olhar para lá para ver se o Tamagotchi precisava de alguma coisa. Sim. Até esses estavam a ser prejudicados. Portanto, após uns tempos, o Tamagotchi foi mesmo banido das escolas. Tu tinhas cestas à entrada das salas de aulas onde deixavas o teu Tamagotchi. Isto é real. Portanto, onde é que as crianças passavam a maior parte do tempo? Na escola. Na escola, portanto,
como elas na escola deixaram de poder usar o Tamagotchi, e o Tamagotchi até um determinado ponto necessita de um cuidado tal que se tu não estiveres com ele pelo menos de 3 a 3 horas ele morre. Sim. Os miúdos começaram a ver os Tamagotchis deles todos a morrer, o brinquedo deixou, ou o jogo neste caso, deixou de fazer sentido para eles. As crianças, como nós sabemos, cansam-se muito rapidamente das coisas, principalmente quando as coisas se tornam demasiado difíceis e não estão a divertir, e de facto teres um Tamagotchi que está sempre a morrer porque não podes estar com ele não é divertido. Claro. O Tamagotchi morreu, as crianças deixaram de comprar Tamagotchi em Portugal e a coisa desvaneceu-se. Assim, esta é a morte do Tamagotchi. Eu por acaso nisso que tu falas do Tamagotchi, mesmo na altura de escola, pá, nunca fui também, os meus pais nunca me autorizaram a levá-lo para a escola, a levar por isso é que ficava a tua mãe a cuidar dele. O Tamagotchi para a escola, por isso é que eu punha a minha mãe a cuidar dele. Se eu não posso, ela pode, tem mais tempo que eu. E mesmo na escola desconhecia porque não vi e desconheço que tenha havido lá na escola onde frequentava a possibilidade de pousar o Tamagotchi numa caixa, porque lá está, se eu pousar o Tamagotchi numa caixa, tu pousas o Tamagotchi numa caixa que é igual ao meu, como é que eu sei qual é que é o meu? Exato. Não é? Tinhas que o marcar. Fazias a marquinha atrás, a clássica marquinha. A clássica marquinha, ou o nome atrás, com caneta de escrever nos CDs. Agora, é como eu te digo, pá, aqui em Portugal depende também do sítio. Eu acho que não houve assim grande adesão a nível do Tamagotchi, porque muita gente também nunca achou muita piada. Pelo menos aqueles que eu conheço na escola. É sério? Na minha escola, por acaso, meus colegas todos tinham. Eu numa turma, nas turmas da escola que eu conhecia, se, sei lá, em 2 turmas, se 10 pessoas tivessem um Tamagotchi, era muito. Okay. Pelo menos daqueles que mostravam ter o Tamagotchi na escola. Sim. Em casa, não sei, se calhar até tinham todos, mas na escola desconheço, também não me lembro assim, não me recordo assim em 100%. É normal, já foi há algum tempo. Sim, já foi algum Mas tempo. olha, modas, como quem diz, sucessos, que é se calhar o termo mais correto destes. Eu recordo-me da Tamagotchi e recordo-me, por exemplo, do Diablo, que era uma coisa que também, quando apareceu, toda a gente levava o Diablo deles para a escola. Sim. E também tinhas, todos a minha turma tinham um Diablo. Tanto é que aquilo começou a ser vendido nos supermercados, no continente e tudo. O primeiro foi verde. A sério? É que, pronto, eu tinha esse, mas havia um colega meu que tinha mesmo o Diablo original e tu notavas uma diferença muito grande. Para os Diablos normais tinha mais peso, era mais bem feitinho, vinha-te com um manual de instruções para tu fazeres truques. Mas assim, em termos disto, o que é que eu me recordo da escola primária, daquilo que eram os pontos mais fortes em termos de nerdice? Era o Tamagotchi, era o Game Boy e era o Diablo. Não me recordo mais nada. Não, pá, assim, eu já sou de um universo um bocadinho diferente, porque na parte da escola o Tamagotchi foi como eu te disse, que eram poucos que tinham. O Diablo também, Diablo na escola também se via alguns. Eu também comprei, mas também nunca levei para a escola. Mas gostei, por acaso foi uma... Mas não levavas para a escola porquê? Porque com medo que os outros meninos te roubassem ou assim? Podia ser. Sim, às vezes a gente brinca e fala do antigamente e da escola, mas a nível de escola nunca tive assim graves, já vi colegas com graves problemas na escola, sempre dei bem com toda a gente e tenho bons amigos das amizades que fiz na escola. És um tipo pacífico. Sou um gajo muito não pacífico. Gosta de problemas. Agora, nunca levei o Diablo mesmo porque os meus pais não me proibiam, aconselhavam a não levar. Pois. Tanto o Diablo, também quando fez as questões dos telemóveis, só comecei a levar telemóvel para a escola já quase no 9º ano. E não levei porque nunca tinha interesse em levar, porque lá está o que eu te digo, um gajo às vezes pensa que é de um mundo completamente diferente. Que é, eu na escola havia 2 coisas que me interessavam muito, que eram os intervalos e jogar futebol. Sim. Bom, uma das coisas que eu fazia muito era, em intervalo, vamos jogar a bola. Ficávamos nos amigos, vamos jogar a bola. E ficámos todos suados, saíamos do futebol, voltávamos a ir jogar a bola no intervalo a seguir. Sim. A gente nem ligava muito, eu ligava mais quando estava em casa com os primos e isso.
a pegar no diabo, a fazer umas brincadeiras e depois mandava para o telhado, acabou. Só quando separavas isso, ou seja, na escola tu querias mesmo era desportos coletivos e andares a jogar. Era mais os desportos coletivos. E pá, depois quando chegasse a casa era o que dava. Muitas das vezes também saía da escola, quando era à quarta-feira, que era o horário que a gente saía sempre mais cedo. Saímos da escola à quarta-feira, íamos a casa, vestíamos uns calções, ficávamos numa bola e toca aí correr para ir jogar a bola outra vez até às 8, que era para aproveitar enquanto havia sol. Claro. Pá, porque lá está. Era completamente diferente. Sim. E a nível de Tamagotchi, pá, usava mais em casa. Tamagotchi, o Diablo, pá, era tudo mais. E o Game Boy, mesmo Game Boy também era tudo mais em casa. Também era tudo lá. Essa fase do futebol apanhei já no ensino básico, ou seja, no primário. Não é que não jogasse a bola, mas era mais virado para os jogos eletrónicos. Tinha um amigo meu que levava aquela televisão, uma televisão pequenina que funcionava a pilhas. Sim. Tinhas as antenas. Estávamos a ver os Gárgulas uma vez durante uma aula. As Gárgulas. As Gárgulas. O programa mais antigo. E aquilo estava a dar, pá, e confiscaram-nos aquela televisão. Portanto, a minha fase de escola primária foi mais virada, mas lá está, também porque na minha escola, lá está, era o que o pessoal também fazia, é o que eu te digo, os diablos. Nós íamos começar a aula de terceiro ano, quarto ano, e à entrada tínhamos os diablos todos pendurados como se fossem guarda-chuvas, meu. Toda a gente tinha um diabo. Toda a gente tinha um diabo e vinham cá para fora ensinar truques uns aos outros. Tamagotchi igual, o Pokémon nem tanto, não é? Nem toda a gente tinha um Game Boy, mas muitos tinham um Game Boy, portanto se calhar eu também fui assim porque era assim que os meus amigos eram e se calhar pronto, também começaste no desporto, que é uma coisa muito importante e ainda bem, porque também os amigos que tu tinhas também estavam mais virados para aí, o que é ótimo também. Mas de facto eu passei por isso em que era uma coisa que toda a gente tinha, pá, como se fosse guarda-chuvas, é como eu te digo, aquilo ficava lá tudo pendurado e havia, quando compravas igual, punhas uma etiquetazinha com o nome e tudo, era nesse nível, e toda a gente levava para a escola. Tinhas a pausa de almoço que ainda era grande, de uma hora e tal, portanto acabava por ser um bocadinho por aí. Olha, relativamente ao Tamagotchi, não sei se queres adicionar mais alguma coisa. Parece que apanhámos um bocadinho tudo aqui. Apanhámos aqui um bocadinho tudo. Fizemos uma viagem ao nosso passado. Fizemos uma viagem ao passado, o que é muito bom. É sempre bom relembrar o passado e relembrar as interações que tivemos com estes joguinhos. Sem dúvida. Que agora, se calhar, quem ouvir este episódio e quem começar a pesquisar vai dizer que não faz sentido nenhum aquilo que a gente passou com o Tamagotchi e fazer perder o tempo da minha mãe a jogar o Tamagotchi ou a dar-lhe de comer ou até limpar as fezes nos vidros. Mas opá, é nostalgia do que havia antigamente. Isto, opá, é muito bom. Temos que dar graças àquilo. Não havia internet. Não havia telemóveis, não havia internet. Telemóveis havia, mas pareciam caixas do... Era aqueles grandes, não é? Eram umas malas que tinham a parte do e tinhas que puxar a antena para fora. E tinhas que puxar a antena para poder falar. Pá, nós não andávamos com nada disso. E então, pá, são eras completamente diferentes. E que acho que, mesmo para quem tem filhos agora, mesmo os meus, há para aí um Tamagotchi perdido, um pequenito. Um Tamagotchi parece uma moeda de 2 euros. Em que... meus filhos conheceram o Tamagotchi a partir daí. Ok. É um Tamagotchi também que não dura muito tempo, não dá para fazer metade do que dá para fazer o Tamagotchi original, mas dá para despertar neles o interesse de saber o que é aquilo. O que é que era, sim. O que é que aquilo a é. Curiosidade. Agora, é claro que se comprar um original, vou-lhes dar e eles vão dizer para pegar naquilo e para me fazer de calça aí numa mesa que deixa aí a cambalear, porque não vão prestar atenção nenhuma àquilo. Mas o que é isto, pai? O que é isto? Para que é que isto serve? Olha, eu tenho diz ali aquela mesa aí, bamba, vamos meter ali debaixo da perna da mesa. A primeira pergunta que te faziam era como é que ligas o Wi-Fi àquilo. Era, e não duvido. Eu consigo jogar Fortnite nisto. Dá para receber mensagem, mandar mensagem. E que é normal. Que são as eras completamente diferentes. Sim. Um dia a gente vai fazer um episódio especial daquilo que fazia antigamente, sem ser antes dos videojogos.
Pá, vai ser um episódio especial, pá, de 2 horas, só para a gente explicar o que é que a gente 4 fazia. horas. Para as pessoas perceberem que, e muita gente com certeza que também passou pelo mesmo e percebe aquilo que a gente está a dizer, que estas mínimas coisas, um Tamagotchi, um Diablo, um peão, para nós era como agora o miúdo receber um telemóvel, uma Nintendo Switch, uma Nintendo sim. Switch, uma Sim, PlayStation. sim. A gente sim. pegava naquilo e inventava coisas, e há brinquedos que a gente recebia que não têm o mínimo valor agora. E se eu te disser o que é, também vais entrar já na nostalgia. São os tazos. Sim, os tazos, sem dúvida. Nós tínhamos tazos, caixas para guardar tazos. Basicamente era um disco de plástico. Sim, que ia apertando para baixo. Tínhamos e apertando tiravas. a caixa que tinha uma mola e ia-se tirando. E Sim, depois senhor. arranjaram-se uma que era para arranjar tazos voadores. E Sim, senhor. também saiu do Pokémon. Também Também sim, saiu do sim. Pokémon. Pá, é uma nostalgia espetacular que agora a gente olha para aquilo, é um bocado de plástico. Que não tem redondo, sentido nenhum. Não faz sentido nenhum. Olha, Mas antigamente, matar-se a gente não se matava, mas ainda arranjávamos umas brincadeiras engraçadas e umas dores de costas e para andar a empurrar-nos uns aos outros por causa daquilo. olha, nem mais de que um mês atrás fui pôr o lixo e estava uma série de tazos no chão de Pokémon. Portanto, alguém tinha uma coleção daquilo, pá, e desfez-se dela dessa forma. Acabei por não guardar, em primeiro lugar, porque também não tinha interesse em guardá-los, e em Claro, segundo, sim, porque estavam já todos sujos, pá, e não fazia sentido aquilo, estavam partidos. Mas engraçado, lembrei-me disso. Olha, para mim, não sei quanto a ti, Gil, mas para mim o Tamagotchi é um jogo de 10 em 10. 10 em 10. Não sei se queres adicionar mais alguma coisa relativamente a este ser virtual antigo. Não, Ancião, digamos. Tudo o que a gente falou, o ancião de 1996. Não, acho que foi tudo dito. Exatamente. Pá, espetacular. Maravilha. Quanto a nós, vocês podem nos subscrever nas plataformas habituais de podcasts. Enviem Spotify. mensagem para oldgamerspt@gmail.com. Se quiserem deixar uma mensagem, nós temos todo o gosto em ouvi-la e em partilhar, se vocês assim o acharem por bem. Podem também fazer, além do Old Gamers PT, ou pelo Instagram, Old Gamers PT, podem nos seguir, podem também mandar as mensagens por lá, se não quiserem mandar e-mail. Quanto a nós, vamos dormir um bocadinho, se calhar. Vamos aproveitar agora uma boa noite de sono e amanhã ou para a semana estaremos cá novamente com outro episódio. Até lá. Tá? Fiquem bem. You beat me once more, Dre and Tiago. We'll see us again in the next episode of All Gamers.